O que são ações? Ação é uma parte de uma empresa. Então, quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você está comprando parte dela. E aí, como toda empresa, ela pode ter lucro ou prejuízo. Se ela tiver lucro, normalmente ela distribui dividendos para os seus acionistas, que podem ser anuais, semestrais, trimestrais e às vezes até ela pode pagar isso todo mês. As ações você consegue comprar com um home broker, com uma corretora de valores ou mesmo alguns bancos também já têm esse serviço. Tá? O ideal é que você busque, se você estiver começando, uma corretora que seja gratuita e sem taxas de corretagem, de compra e venda de ações. Você pode ter as ações ordinárias ou preferenciais, ou mesmo um combo disso, né, de ações preferenciais e ordinárias, que a gente chama de units. Bom, as ações ordinárias são as mais comuns hoje em dia. Né? As empresas que estão no novo mercado são obrigatoriamente, elas precisam disponibilizar isso para o acionista como ações ordinárias. E aí você tem direito a voto em caso de assembleia. Mas como todo acionista minoritário, vai ter muito pouco direito a voto, né? Mas você tem direito a voto e também você tem essa autonomia para poder participar da empresa, caso você queira. As ações preferenciais não dão direito a voto, mas elas dão preferência no recebimento de dividendos e muitas vezes elas recebem, né, o acionista recebe mais dividendos com elas do que as ações ordinárias. Você pode escolher ações de várias formas. Tá? Existe o value investing, que é a teoria que diz que você deve comprar empresas que estão com preço baixo e estão com potenciais bons de crescimento, de lucros ao longo prazo. Então, no value investing, onde tem grandes investidores que são adeptos a essa filosofia de investimentos, você compra sempre quando existe uma crise, quando existe alguma questão macroeconômica ou alguma dificuldade momentânea na empresa, onde o preço vai para baixo. E aí, os lucros às vezes não refletem nesse preço que está sendo negociado nas ações. Então, a análise de alguns indicadores como PL, PVPA, são importantes para o investidor de valor. E aí ele verifica também alguns outros indicadores, como margem líquida, isso historicamente falando. Né? Muitas das vezes é feito fluxo de caixa descontado também. Então você vai ter vários tipos de setores de empresas, vários tipos de características de empresas. Tem empresas que estão mais maduras, e aí elas são grandes e geradoras de caixa. E aí ela distribui dividendos, então são as grandes pagadoras de dividendos. Exemplos de setores, a gente tem o de energia elétrica, o de commodities, quando a empresa dá lucro. Então são empresas mais maduras que preferem distribuir esse lucro para os acionistas. As empresas de crescimento, chamado growth, ela tem uma filosofia diferente de investimentos. Né? Algumas pessoas até dizem que o value investing morreu e agora é tudo growth. Então essas empresas, elas normalmente dão prejuízo no início, porque elas pegam o lucro que dá e começam a reinvestir nelas mesmas, contratando pessoas, alavancando os seus negócios. Isso é muito comum nas empresas de tecnologia, como e-commerce, né, como Amazon, Tesla, empresas de rápido crescimento. Tá? E aí, você, para escolher ações, precisa ter mais conhecimento. Não é como um investidor ali da renda fixa, né, do LCI, do LCA, onde o capital principal normalmente está realmente protegido. Você, se a empresa der prejuízo, você não precisa tirar nada do seu bolso para poder pagar. Você só não vai receber dividendos e também, se a empresa falir, a ação vai até zero. Então você só perderia o que você investiu. Tá? Mas isso tem todo um processo de recuperação judicial e, né, é um processo longo. Então,
você precisa saber escolher boas empresas. De preferência, você precisa estudar o que é, como é o funcionamento de uma empresa, também outras questões como a gestão da empresa, quem está à frente, qual que é o diferencial competitivo da empresa, do produto dela, realmente é único, é sustentável essa vantagem competitiva, quem que está ali na gestão, como que são as pessoas que trabalham na empresa, o que elas dizem, esse contato com a empresa, o produto, né? Você gosta, você já conhece, você sabe como a empresa ganha dinheiro vendendo aquele produto. Então, a visão de longo prazo, daqui 5 anos, será que esse produto ou serviço que a empresa presta, será que ele ainda vai existir? Existe grandes chances disso acontecer? Então, toda essa análise, que parece ser simplista nesse vídeo aqui, mas é bem complexa, é preciso ser feita para cada empresa, cada ação que você compra. Então, precisa ter bastante responsabilidade nesse aspecto.